companhia, endemoniados pregando, endemoniados pregando. Teríamos estas companhias para a palavra de Deus? Aceitaríamos endemoniados em nossa companhia? Transformadas. Quando nós caminhamos com Jesus, temos vidas transformadas. O episódio de hoje, nós já falamos bastante sobre ele nos episódios anteriores. Eu convido você a se inscrever no canal, a curtir e compartilhar. Assim você terá acesso a todos os vídeos da série Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Não perca também 5 minutos, Vê e Entende, que vai ao ar às 8 com o resumo dessa nossa lição. Às 8 da manhã você recebe o resuminho. E depois, durante o dia, assiste em Boa Companhia, Entendendo a Bíblia com esse tema ampliado. Pois lá, quando falamos sobre os endemoniados gadarenos, eles estavam aterrorizando a cidade e nós vivemos num mundo aterrorizados pela influência do demônio. Estamos convivendo com pessoas endemoniadas, não como os gadarenos, aos gritos, aos berros, arrebentos, grilhões, algemas, tudo que faziam para conter aquelas pessoas. A cidade inteira se mobilizava, mas ainda assim eles aterrorizavam. Eles eram o pânico da cidade, era o caos daquela região. Nós também temos pessoas que estão no nosso convívio, que estão sendo influenciadas pelo demônio e que influenciam outras pessoas e formam um grande caudilho. Pessoas que vão formando seguidores para o mal. E temos que conviver no mundo, porque Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós temos uma oração de Jesus por mim, por você, para que nos livre do mal. Estamos livres do mal para fazer o bem. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado bênçãos e bênçãos de conhecer a Tua Palavra e pela Tua Palavra sermos verdadeiramente livres e podermos transformar a nossa vida e influenciar a vida das outras pessoas para o bem, como o Senhor fez conosco, que veio a esse mundo para nos influenciar, para nos dar a graça e o poder de sermos feitos novamente à sua imagem e semelhança. Guarda-nos de todo mal e protege-nos, e a cada um que está ouvindo e aos seus queridos, que todas as bênçãos dos céus venham ao aconchego deles. É o que peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esses endemoniados dos quais eu estava falando, eles causavam realmente muito pânico. Eles eram pessoas muitos. Mas quando Jesus se aproximou da região dos Gadarenos, imediatamente os dois, não eram só um, eram dois endemoniados. Eles vieram na direção de Jesus. Jesus estava indo à região deles, mas eles vieram até os pés de Jesus. E ali se colocaram e suplicaram. E quando eles suplicaram, pelo olhar, pelas expressões, pelos pedidos de socorro que da alma partiu, Jesus veio atender-lhes as necessidades e repreendeu os demônios e mandou que eles saíssem. E os demônios então para pedir e a implorar, não eram mais os gadarenos, não eram mais os endemoniados gadarenos que estavam pedindo a libertação. Agora os próprios demônios vinham falar com Jesus e pedindo que não os mandasse para fora da região. Por quê? Porque aquela região já tinha se ajoelhado, já tinha sido escravizada, já era do domínio de Satanás. E então Jesus pergunta: qual é teu nome? E então ele responde soberbo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Muitos demônios atormentando apenas 2 homens. E então aquelas pessoas, através de 2 homens, atormentavam uma cidade inteira. Imagina o poder de um demônio ao atormentar. Lembramos daquele anjo maravilhoso que veio para julgamento dos filhos dos egípcios, quando ele sacrificou numa só noite todos os primogênitos dos egípcios. Lembramos de anjos poderosos atuando na vida de muita gente, com coisas inacreditáveis, espantosas, o poder de um anjo. Agora imagina uma legião de anjos caídos perturbando uma cidade. E pediam: não nos mande para fora dessa região. E então Jesus consentiu que eles fossem para a manada de porcos. Sim, a manada de porcos, o alimento imundo proibido pela Bíblia. A imundície que o homem se coloca ao participar das coisas, das porcarias, as coisas fúteis, as coisas sem relevância, as coisas que só trazem mal e perversidade. Destas coisas devemos estar livres, pois Jesus nos liberta e permite que os anjos do mal se acampem com o seu domínio. O domínio do mal é estar junto a coisas e a pessoas e atitudes
que são deles. Neste reino está para ser julgado no fim junto com o próprio diabo, quando ele vai se desfazer com o seu julgamento. E também todos os seus seguidores serão julgados nele, porque são seus seguidores. São como aqueles animaizinhos que vão seguindo um ao outro, e que um primeiro se precipita abaixo e vai então caindo, e os outros vão apenas seguindo, pois só enxergam aquele que vai liderando, e vão um após o outro caindo e morrendo. Assim aqueles porcos também saíram correndo endemoniados e acabaram caindo no mar. E então aqueles demônios estavam presos àqueles atos de porcaria, agora estavam dominando na cidade. Os que estavam cuidando dos porcos viram todo aquele milagre, a transformação daqueles homens horríveis em agora homens que estavam tranquilos, ouvindo a palavra de Deus e conversando com Jesus, assim de uma forma como eles nunca tinham visto. Então eles vão e pregam aos da cidade. Eles não estavam endemoniados como os gadarenos, aqueles dois, mas estavam pior. Por quê? Porque eles foram e deram a notícia para o povo, e o povo da cidade veio ter com Jesus. Mas a notícia foi: olha, ele expulsou o demônio dos dois e perdemos 2.000 porcos. Perdemos toda a nossa riqueza, perdemos aquilo que nós acreditávamos que era bom. E agora nós não queremos isso. Então veio a cidade, pede para Jesus. Agora não é mais os demônios pedindo para ficar. Eles já estão na cidade, eles já têm domínio da cidade. Agora vêm os líderes da cidade, o povo, e pede que Jesus se retire da cidade. Ah, que coisa triste. Trocaram Jesus por porcos, trocaram Jesus por porcaria, trocaram Jesus por legião de demônios. E aquele lugar ficou então totalmente à mercê daqueles demônios. Que coisa terrível, que coisa espantosa. Mesmo diante de uma pregação eloquente, como foi a transformação de vidas de endemoniados, como é a transformação da minha vida, como é a transformação da sua vida, quando nós deixamos a obra do mal, deixamos a obra do demônio e partimos para participar das coisas dos céus. Ainda assim, há pessoas que tornam ao vômito, diz a palavra de Deus, como cães se tornam ao vômito, as pessoas tornam-se para a vida de pecado. Quem está em pé, cuide para que não caia. É a mensagem que Deus nos dá. Nós devemos estar cuidando para seguir a palavra de Deus. Aqueles que guardam os meus mandamentos me amam, disse Jesus. Esses estão seguros no Pai. Nós devemos guardar os ensinamentos de Jesus e não trocar por nada, por bijuterias. Temos a joia preciosa que é a palavra de Deus. Não devemos nos contentar com bijuterias. Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? Do que ele está transbordando? Do coração vertendo para fora coisas, ensinamentos. O teu tempo está absorvendo você e você está se repletando, se enchendo, transbordando do que os seus pensamentos, do que os seus atos estão fazendo. O que você faz fala mais alto do que o que você fala. Mas às vezes você fala: sai daqui, Jesus, nós queremos ficar com os porcos. Ah, gente, essa mensagem é dura, mas nós devemos mensagem só de graça, morrer por pecadores, e estamos bonitinhos, salvos para poder fazer qualquer porcaria. Nós estamos salvos para uma vida perfeita em Cristo, pela graça de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Nós estamos sendo transformados à imagem de Deus. Senão, esse evangelho é inútil. E se ele está pregando e não está produzindo frutos, as pessoas continuam se lançando ao mar. Porcos indo ao mar e trazendo destruição para a sua própria vida. Lucas 19:37. E quando chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. Veja, a boca fala do que o coração está cheio. É Mateus 12:34, é Lucas 19:38 e 39. E disseram dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Eles estavam atrapalhando, porque estavam louvando a Deus, estavam atrapalhando os intentos daqueles porcos fariseus, saduceus, que viam perturbação no louvor.
Cuidado, nós temos que louvar a Deus e não calar as criancinhas que estão se aproximando. Aquelas pessoas que estão chegando ainda no mundo da fé, estão louvando a Deus, estão dando graças a Deus, como Maria ungindo os pés de Jesus, alastrando o perfume, o bálsamo, aquele bálsamo precioso do perdão que nos transforma. Ele também comunica perfume a outros que também querem desse bálsamo. O perfeito louvor vem das crianças. As crianças são as pessoas que estão ainda conhecendo, estão crescendo. Como os endemoniados gadarenos. Eles não tinham muito mais o que pregar para as pessoas. E Jesus mandou que eles fossem estar ali junto dos seus, ali em Decápolis, naquela região. Foi uma região que sofreu a influência dos santificados por Jesus. Não mais endemoniados, santificados. Não sabiam o que dizer porque não estavam preparados, nunca tiveram acesso à palavra de Deus, nunca tiveram acesso a essa mensagem. Você está ouvindo, está curtindo, está seguindo, está compartilhando. Olha, é importante você estar ligado com as palavras de Deus, porque aqueles ex-endemoniados, santificados, eles nunca tinham ouvido muito da palavra de Deus, não tinham o que ensinar para os outros, porque a sua vida era uma vida de pecado e de erro. Mas agora eles estavam crescendo na graça e conhecendo a verdade. A sua maior pregação não foi de doutrina, mas prática, uma prática de transformação, uma prática que todos testemunharam vendo a mudança na sua vida. Não tinham mais medo deles, antes pelo contrário, as pessoas se aproximavam para contemplar o milagre de Jesus na sua vida. As pessoas têm que chegar até perto de mim para contemplar o milagre de Jesus na minha vida. Não perca essa oportunidade de estar próximo a essa comunicação, de estar próximo a Jesus. Ainda que a doutrina seja imperfeita, que nós temos crescido no conhecimento de Jesus, a nossa comunicação com os outros deve ser uma persuasão pela nossa grande influência. É comum ver as pessoas em choque, repetindo, dislalia, falando compulsivamente de fatos que a chocaram. A pessoa vê uma cena trágica e fica chocada. Passa então a expor aquele fato freneticamente, compulsivamente. É uma compulsão mental, psicológica. E a pessoa então passa a aumentar, a dar valor àquilo. Ela costuma dizer que as coisas aconteceram de uma forma maior do que realmente foram, porque foi a forma como o seu sentimento recebeu, foi a sua impressão sobre os fatos. A importância que eles dão está associada ao que eles contam aos outros. Esta mesma influência tem que ser a influência que nós recebemos de Jesus ao termos a nossa vida transformada. Porque nós passamos a participar das obras da luz, passamos a comunicar. Não podemos nos calar, porque estamos chocados com a mudança que Jesus tem feito na sua vida. Você está chocado com as mudanças que Jesus fez na minha vida. E não podemos nos calar, estamos emocionados, estamos em choque, falando do amor de Deus. E como a Bíblia fala, nós dizemos em tempo e fora do tempo, da mensagem de Deus. Inculca teus filhos de manhã, de tarde, de noite. Ama os mandamentos de Deus. Todas essas palavras são da Bíblia. Nas rodas de fofoca, como nos noticiários, não é diferente. Além, é claro, das fake news, eles costumam aumentar os fatos, traduzir os fatos de forma tendenciosa, dar as estatísticas da forma matemática que lhes convém, apresentar os fatos científicos pela metade, trazendo experiências que possam confortar o seu próprio pensamento. E com o cristão é diferente. Nós estamos na prática, a nossa experiência, e isso não permite que a gente se cale e não permite extrapolação, porque Deus não é contido no ser humano, nas palavras, nas expressões do ser humano. Tudo que nós falarmos de Deus é pouco, porque Ele é muito mais e muito maior. As testemunhas reais, experiência sobrenatural da conversão, da vivência com Jesus. Tanto que as pessoas continuam testemunhando, como os discípulos o fizeram. Eles, mesmo diante da perseguição, do espancamento, da própria morte, como poderei eu me calar se Deus manda falar? O meu sentimento de gratidão extrapola
comunica, nós somos empáticos, nós somos simpáticos a Jesus. E as pessoas percebem isso e também são contaminadas, contagiadas pelo amor de Deus. Qualquer vantagem pessoal é abolida, mas a vantagem da foi mais incerta possível. O fora de si endemoniado, totalmente fora do alcance da completude, totalmente desacreditado, pois se mutilava em atos tresloucados de gritos, apavorava toda uma cidade e ninguém o continha. É o relato que está em Mateus capítulo 8, 28 e 29, Lucas de 5 a 1. Mas quando Jesus chegou ao outro lado da província, os gadarenos foram ao seu encontro, 2 endemoniados, mas saíram dali 2 santificados, não só mais para aquela região, mas para todo o planeta. Olha, quando nós contemplamos a Jesus, nós temos que acertar as suas palavras. Mateus 8, 32. Jesus lhes disse: ide, assim que saíram, entraram nos porcos. Para nós ele diz: ide, pregai o evangelho a todo mundo. A nossa missão é um ide maior. Nós não vamos ser precipitados com Satanás para a profundeza das trevas. Estamos sendo sobrelevados à natureza espiritual, à natureza daquele que contempla a Deus, que contempla pelo Espírito as coisas boas e, portanto, não tem de outra coisa para falar mais importante, que mais o impressione, que mais influencie a sua mente do que a palavra de amor de Jesus. Nós temos o programa 5 Minutos Vem Entende, que vai ao ar às 8 horas, com o resumo dessas programações. Mas inscreva-se no canal, curta, compartilhe também Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar às 9 horas. Eu peço muito que Deus abençoe você, a toda a sua família, e que traga luzes, que traga de você libertação aos endemoniados do pecado desse planeta. Mais uma vez, que Deus esteja com você, abençoe você e multiplique os frutos do amor que Ele te comunica com bênçãos para um mundo que está em agonia pelo demônio. Deus te guarde e te livre de todo mal.